Olá, eu sou a Silvia Romão, fundadora da SR Consultoria, e estou aqui hoje para falar para vocês, como vinha prometido, né, a playlist sobre a interpretação da norma ISO IEC 17705 e também dando dicas gerais de como implementar cada requisito. Então, nós falaremos hoje sobre o requisito de imparcialidade, que é o requisito que inicia, né, nos requisitos gerais 4 da norma, com o item 4.1. Então, como eu havia dito, nós vamos interpretar por cada requisito, né, e permeando aí pela norma, aonde esses requisitos também vão estar inseridos em outros itens, né, em outra numeração de requisitos, né, outros itens, que também eles serão solicitados. Então, iniciando a falar, o requisito imparcialidade e o requisito, que é o 4.1 e o 4.2, confidencialidade, eles são os requisitos que eles permeiam toda a norma, né, o sistema de gestão. Por quê? Porque se você pensar bem, o requisito imparcialidade, né, você ter parcialidade e ter confidencialidade, praticar parcialidade, praticar confidencialidade, ele está ligado diretamente à gestão de pessoas, está ligado diretamente ao fator comportamental das pessoas da organização, né, do laboratório. Então, portanto, né, vão ter vários processos ali que vão envolver o comportamental, né, de requisito de parcialidade ou de confidencialidade. Então, só para a gente entender, eu inicio então né, nessa fala, porque nos demais requisitos da norma, vocês vão ver que em alguns lugares também serão cobrados né, o requisito de parcialidade e confidencialidade, tá? Então, já estou explicando sobre os dois, porque o próximo será confidencialidade e vai ser tomado da mesma maneira, da mesma forma. Sobre o conceito de imparcialidade, é a presença de objetividade, né, que seria a ausência de conflito de interesse ou a falta né, da resolução desse. Então, o conceito de imparcialidade tem a ver com não ser parcial em relação aos seus próprios interesses, em conflito com os requisitos do sistema de gestão, né, da organização, do cliente, né, lembrando que requisitos pode vir a ser da própria organização, requisitos do cliente, requisitos normativos da própria 17025, né, que é o referencial normativo que baseia o sistema de gestão, então, né, a acreditação, o processo de acreditação, e também requisitos legais, né, em que a empresa esteja inserida, tá? Então, são esses 4 veios, né, que são considerados, então, requisitos, né, da organização. Qualquer comportamento, né, de um colaborador, né, ou da equipe, ou da própria organização em si, em relação que vai contra, né, que seja conflituoso, né, que esteja tratando de interesses próprios, né, colocando seus próprios interesses ali em contrapartida por exemplo, requisitos legais, né, quando é a organização como um todo, tá? O referencial normativo, né, ou normativos, né, normas em geral de produto, processo, serviços, né? Tudo que tiver em conflito, que estiver sendo levado de uma forma que, vamos fazer dessa forma porque isso aqui é melhor para a gente, mas não é melhor para o cliente, não respeita os requisitos do cliente, coloca em risco, né? Ou não cumpre né, com a legalidade daquilo, então ele vai ser considerado como parcial. Então vai estar ferindo esse requisito de imparcialidade aqui do referencial normativo ISO IEC 17025. A falta de resolução. Então não basta não ser parcial, manter a imparcialidade. Requisitado também que se resolva os problemas desses conflitos, né? Então, se isso está linkado a um colaborador, tem que ser tomada uma providência. Se isso está ligado a uma equipe, precisa tomar uma providência. Se isso está ligado a determinadas situações, né, que envolvem mais de um processo, mais de um setor, mais de uma equipe, tem que ser tomada providência. E se a própria organização, né, está agindo aí em conflito de interesse e aí está indo contra a partida, né, contra requisitos, por exemplo, legais, né, ou desse referencial normativo, também a qualquer momento, vai ser tomada uma ação, porque a CGF Metro vai estar auditando, né, nas auditorias internas, né, a equipe auditora interna vai estar constatando, né, precisa ter esse olhar clínico para constatar. Então, isso de alguma forma precisa também ser resolvido, tá? E precisa dar evidências dessa resolução também. De que forma? Registrando esses conflitos, essa presença da falta de objetividade, tomando ações, né? Que ações que foram tomadas para que isso não retorne a acontecer, né? Então, seria uma não conformidade quando você invade, né? Quando você descumpre com esse requisito, e isso precisa, né, ter medidas cabíveis, que seria o tratamento desse apontamento de não conformidade. Então, vamos lá. O 4.1 ele diz assim: as atividades de laboratório elas devem ser realizadas com imparcialidade e ser estruturadas e gerenciadas de forma a salvaguardar a imparcialidade. Quando a norma fala atividade de laboratório, então quer dizer serviços de ensaio, de calibração
ou de análises que o laboratório executa, que devem, quando fala devem, né, já sabe-se lá na terminologia, que até no primeiro vídeo que eu fiz de abertura dessa playlist, eu pedi para que vocês estudassem, né, as terminologias, né, do vocabulário de metrologia legal, e as demais que tem nesse referencial normativo para entender. Então, lá também fala, acho que na primeira aula, né, que eu faço do curso de interpretação da ISO IEC 725, que quando aparece a palavra deve, ela é mandatória. Então, tem que ser feito. Se não for, está infringindo esse requisito 4.1, né? E é uma não conformidade. Então, devem ser realizadas com imparcialidade e ser estruturadas, né, e gerenciadas de forma a salvaguardar. Então, como é que eu estruturo e gerencio essa questão da imparcialidade, né? Bom, há pouco, né, eu disse nesse vídeo ainda que esse é um fator humano, né? Que é um fator que está ligado diretamente ao comportamento humano e à gestão de pessoas. Então, precisa ali ter documentos que salvaguarde, né? Que dê uma forma de manter essa imparcialidade como requisito da organização, como regra da organização, certo? Então, para frente ali eu vou estar colocando mais exemplos, vocês vão entender melhor, né? Então, estruturar. Como que você estrutura um sistema de gestão, né? Então, vamos na base, né? De como que a gente faz a estruturação, né, de um requisito. Primeiro, a documentação. Precisa ter algo documentado. Se você não documenta a regra, né, como tem que ser, então fica muito fácil de descumprir, porque se não tem regra, como que você vai... como se diz, como que você vai até identificar isso como não conformidade, como apontamento, se a organização não coloca isso como requisito dela própria, né? Então, nós vamos ver que lá no item 822, eu não iria falar aqui para não abrir muito essa outra parte, mas lá no requisito 822, que é dos sistemas gerenciais, ele vai requisitar que a questão de imparcialidade, também da confidencialidade, esteja presente como objetivos da organização, na política da organização de cumprimento, né, inclusive do referencial normativo, tá? Então, lá na política vai constar, vai precisar constar que a organização atende esses dois requisitos. Então, como isso ele está na política, consequentemente, vão ser colocados ali pela organização, precisarão ser colocados ali pela organização, itens, né, objetivos, né, de objetividade que atendam a esses requisitos, né, que chame esses requisitos, né, e que a empresa tenha isso como meta, né, de atender eles, de não ferir esses requisitos. A primeira coisa, né, que deve se fazer é documentar, né, precisa documentar de que forma que a organização entende parcialidade em confidencialidade. E aqui, mais ali no 413, a gente já vai ver também, né, que ser feito um levantamento, né, como riscos de imparcialidade. Também em 8.5 da norma se fala dos riscos, né, de levantamento dos riscos. E a imparcialidade é um dos riscos que se deve colocar, né, que se deve levantar dentro da organização. E a segunda coisa para você conseguir documentar é você rastrear, né, em quais locais, em quais situações, em quais processos, em quais setores, em quais departamentos, né, ou com quais colaboradores que pode acontecer, né, no colaboradores não no sentido pessoal, no sentido de cargo, função, que pode estar ocorrendo, né, que possa vir a ocorrer esse conflito de interesse, tá? Então, a forma melhor de estruturar é começar pela documentação. A norma, ela não vai exigir que você tenha um documento escrito, tá? Não vai exigir que você tenha um procedimento escrito, documentado. Mas ela exige a todo momento, para todos os requisitos, inclusive, que você tenha uma sistemática de como que você atende aquilo ali formalizada, tá? Como que você formaliza, né? Pode ser por meio do documento, de uma assinatura, né? De aprovação daquele documento pela direção maior, né? Antes a gente chamava de alta direção, agora depois da ISO 9001, 2015, né, que baseia este referencial normativo também, a gente chama de gerência, né? Se quiserem ainda continuar falando como alta direção, sem problemas, ou como a direção maior da empresa, sem problemas. É importante entender quem, né, que tem autonomia para que se assine um documento de aprovação a esse nível, né, de requisitos que estão relacionados à política da empresa, como eu aqui acabei de colocar, que precisam estar relacionados à política da empresa, tá? Então, é a primeira forma de documentar, né? E gerenciados de forma a salvaguardar a imparcialidade, né? Então, não só documentar, né? Mas ser gerenciado. E principalmente, como eu acabei de falar, não precisa ter exatamente um procedimento escrito, mas ela precisa se conter na política da qualidade. E no 8.5 nós vamos ver também que são riscos a serem levantados também no mapeamento de riscos da organização. Veja só, não precisa ter um procedimento escrito, mas ele precisa estar documentado na política da qualidade. E lá no mapeamento de risco, isso também vai ter que aparecer. A gente vai ver com mais propriedade lá no 8.5 quando a gente chega lá, tá? Que são requisitos gerenciais, né? Os requisitos 8, tá ok?
Continuando, como que eu gerencio isso? Se você tiver uma documentação formalizada, né, é uma forma de você gerenciar, fica mais fácil, né? Porque quando você tem um documento, por exemplo, se você uma forma de você gerenciar for passar treinamento para essas pessoas, né, fica mais fácil porque você vai ter um documento ali de base para você cobrar dessas pessoas, né, para você cobrar e também, digamos assim, disciplinar, né, penalizar, não sei se é uma forma meio pesada de se falar, né, mas dependendo do tipo de conflito de interesse, né, que pode ser aí vir a gerar questões maiores, legais aí para a própria organização e prejudicar, de repente, a própria imagem da organização, então, né, ou a própria patente intelectual, né, enfim, prejudicar a organização de alguma forma, talvez não seja tão pesado falar assim. Então, você precisa ter uma documentação de base e esclarecer as pessoas com relação a, olha, isso aqui não pode ser feito, isso aqui está como regra, precisa treinar as pessoas, precisa comunicar quais são essas regras de imparcialidade, então, que devem ser levadas em conta dentro da organização. E as fontes, você também deve comunicar, porque você está mexendo com o fator humano. Tem pessoas que são mais conscientes e tem pessoas que são menos conscientes. As que são mais conscientes, talvez, como diz o ditado, para bom entendedor, meia palavra basta. Para um entendedor que tem um pouco mais de dificuldade, um pouco menos consciente, às vezes é preciso você comunicar aonde que tem essa fonte de conflito, o que seria uma possível fonte de conflito, de interesse ali, para que a pessoa assimile ali a situação para que ela não venha a cometer. Então, para você cobrar e penalizar, primeiro você tem que comunicar, esclarecer, talvez por meio de treinamento. Um documento que as pessoas usam muito, né? As organizações, a gestão de pessoas da organização usa bastante, que é bem, digamos assim, da forma de requisito legal também é bem interessante, que é o código de conduta, né? A empresa que já tem, a organização que já tem na sua política um código de conduta, né, do colaborador, dos funcionários, que seja, ela já é mais fácil, né? Porque já tem uma política ali de comportamental, né? De como deve ser seguido. Então, é muito fácil de você estar inserindo, de repente, esses requisitos lá nesse código de conduta, tá? E aí tem várias formas de se fazer isso. E tem que também analisar se isso realmente é suficiente, né? Não vou conseguir falar aqui para você se no teu caso é suficiente ou não, porque empresas, né, são complexas, né? Cada uma é de um jeito, tamanho, proporção, unidades administrativas, enfim, né, requisitos legais aplicáveis. Então, isso aí é caso a caso, tá? Mas uma das formas, né, que você pode linkar seria com o código de conduta, né, que já de início, em geral, esses códigos de conduta já exigem, né, imparcialidade e confidencialidade ali das atividades das organizações, né? Gerenciados de forma a salvaguardar, então, a imparcialidade. Código de conduta, né, de repente um termo de confidencialidade, né, você está pedindo para as pessoas assinarem, ou o próprio código de conduta contendo esses termos de imparcialidade, é que normalmente imparcialidade e confidencialidade estão juntos. A gerência também, 412 do laboratório, deve ser comprometida com a imparcialidade. Além de você ter isso bem estruturado, né, gerenciar ali por toda a equipe, né, a gerência, né, que seria a alta direção, né, como a gente chamava antes, a direção maior dessa organização, do laboratório, ela então quer dizer que você precisa demonstrar, né, que está comprometido com a imparcialidade. Isso pode ser demonstrado de várias formas também, né? Uma delas, por exemplo, na análise crítica, né? Na reunião de análise crítica, como a entrada são levados os requisitos ou requisitos de imparcialidade para serem analisados, tá? Seria uma das formas, né, de realizar essa demonstração. E a outra será no próprio comportamental, ele que durante uma avaliação da CGEC, né, ou uma auditoria interna, no monitoramento, né, no processo de monitoramento, os auditores vão estar ali avaliando a conduta, né, o comportamental aí dessa gerência maior, né, se eles realmente estão comprometidos, se eles demonstram isso também no dia a dia, ali na parte mais prática, né, se eles estão comprometidos realmente com essa questão. E a outra situação, e bem importante, seria constar esses requisitos, né, ou imparcialidade, na própria política da organização, como lá em 822 a gente vai ver melhor. 413, o laboratório deve ser responsável pela imparcialidade de suas atividades de laboratório e não pode permitir que pressões comerciais, né, financeiras ou outras comprometam a imparcialidade. Deve, novamente, né, ser responsável pela imparcialidade. Se está num ambiente maior, por que falou o laboratório deve ser responsável pela imparcialidade de suas atividades de laboratório? Porque tem laboratórios que a gente chama de laboratórios de primeira parte, né, que são laboratórios que estão inseridos dentro da organização, às vezes para controle de qualidade, ou mesmo eles realizam até laudos, né, externos, né, de trabalhos externos, dependendo do segmento, da situação. Não vou adentrar aqui nas possíveis situações, tá? Mas o laboratório está dentro de uma organização maior. Então, assim, não é a organização que tem que ser responsável, é a gerência do laboratório. Nesse caso, a gerência maior é
né? Leia-se que é a gerência do laboratório. Então, é essa gerência maior desse laboratório, né, dessa unidade, que deve proceder, né, que tem a ISO IEC 17025 implementada, né, que vai, né, ter que ser a responsável por fazer esse link dentro da organização. Se no restante da organização, numa avaliação, né, numa auditoria interna, de avaliação da ISO IEC 17025 ou do Inmetro, né, ela for no laboratório e ver que está tudo ok, né, que é ali, que a questão de imparcialidade para ali, tudo bem. Agora, se isso estiver linkado a questões maiores de dentro da organização, se esse possível conflito de interesse, né, ou a falta de resolução desses conflitos, né, de tratamento dessa questão de imparcialidade, ela afeta da organização para o laboratório, tiver alguma forma de ser afetada pela forma de estrutura da organização para o laboratório, então aí eles vão estar fazendo uma trilha de investigação para ver até onde isso afeta. Porque, em geral, quando você está num ambiente maior, numa organização maior, né? E aqui eu vou citar um exemplo que é muito comum, que é, por exemplo, multinacionais, né? Ou empresas que têm vários sites, né? Que o laboratório, às vezes, é uma unidade dentro de um site, né? E o comercial, ele é unificado. Então, o comercial, ele compra para todas essas outras unidades. Então, fica muito fácil de ocorrer ali questões de pressões comerciais, né? De conflitos, né? De pressões, aí não por conflito de interesse, às vezes até, mas pressões comerciais, né? Então, financeiras, né? Daí tem, às vezes, certo conflito de interesse, ou outras também que possam comprometer. Então, ele não está, veja só, ele está ali como uma unidade, né, com a gerência dele, mas está, né, pela estrutura, pela macroestrutura ali, né, ele está ligado a outros setores, né, que é o comercial, que é o financeiro, né, que vai estar contábil, que pode estar gerando uma situação de conflito. Então, quem é o responsável nesse caso, né? É o laboratório, a gerência desse laboratório. É ele que deve, né? Ele precisa demonstrar ali na sua direção maior que está sobre o laboratório, com a 1705 implantada, né? O processo de acreditação implantado, demonstrar autonomia, que ele tem autonomia para manter o não ferimento a esse requisito. Por isso que tem que estar linkado à política da empresa e aos objetivos, inclusive, consequentemente aos objetivos. Bom, acredito que até então, até o 413, eu acho que está bem claro aí uma forma mais geral de como cumprir, né, com esses requisitos. E vamos adiante então. Olá, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando das aulas e nas próximas nós daremos mais exemplos, né, de possíveis conflitos com relação à imparcialidade que possam acontecer dentro da organização e também nós falaremos mais detalhadamente de como implementar esse requisito na empresa. Até lá!